Olá, hoje vamos falar sobre a lição número 8 da revista Começando a Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica. Nós vamos falar hoje com o tema O que é a igreja? Nós vamos olhar que a igreja é do Senhor e vamos ter a oportunidade de ver qual o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua igreja. O livro de Efésios 5:27 vai dizer: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus tem um propósito para a igreja, e a igreja somos nós. Durante esse estudo, nós vamos poder estudar e ver o como que Deus ama a sua igreja, o quanto que Deus deseja que a sua igreja seja aperfeiçoada no Senhor. O ponto 1 da lição vai tratar sobre os sinais da verdadeira igreja do Senhor. É muito comum hoje as pessoas dizer que amam a Deus, amam a Cristo, mas não se identificam, não desejam se relacionar com nenhuma igreja. É natural que muitas pessoas sejam decepcionadas com algumas igrejas ou com os líderes religiosos desse tempo ou de qualquer outro tempo. Mas nós precisamos voltar e olhar a Bíblia e ver que o amor a Deus, o amor à obra de Deus, ele se manifesta através da sua Escritura. E vamos olhar nela qual é o propósito de Deus para a igreja. E vamos ver esses sinais. Um deles, ele vai dizer que o sinal de uma grande igreja, ou de uma igreja verdadeira, é que Cristo é o fundamento. Ou seja, quando falamos de fundamento, estamos falando da base, da estrutura, daquilo que suporta. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Quando você olhar e decidir por uma igreja ou outra igreja, ou muitas vezes até considerar o que a igreja prega, você precisa olhar o fundamento. Qual é a base? Onde está a consistência? Talvez seja até muito fácil nos dias de hoje. Nós temos um discurso de amor, de acolhimento, mas se fugirmos a base, ou a estrutura, o fundamento, nós estamos deixando de ser a igreja de Cristo. Podemos ser uma ONG, ser uma instituição, mas não seremos uma igreja, porque a verdadeira igreja, a base é Cristo. E próprio Cristo falando para Pedro, em Mateus 16:18, vai dizer: nem tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Jesus diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Uma outra marca de uma igreja verdadeira é que Cristo é o cabeça, e pôs todas as coisas debaixo dos teus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1:22 vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos a liderança constituída, nós temos vários líderes da igreja, mas o cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Um sinal de uma igreja verdadeira, de uma igreja séria, de uma igreja de Cristo, é que Ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. E então, como cabeça, nós estamos falando da direção, da vontade, da vocação. Então, todos nós, líderes, pastores, diáconos e membros da igreja, todos seguem o mesmo cabeça. O último ponto que o escritor coloca como sinal de uma igreja verdadeira é que Cristo é o pastor. Ele é o supremo pastor. Nós, como pastores locais, somos copastores, auxiliamos o verdadeiro pastor da igreja. E diz lá em Hebreus 13:20, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Olha, nós vamos ter alegria de ser pastoreado, de ser conduzido, de ser tratado pelo próprio Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. E diz ele, lá em 1 Pedro 5:2, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Há um conselho para nós, mas faz menção de que o pastoreio, que o dono do rebanho, o pastor verdadeiro, é o próprio Cristo. Vamos olhar também em diversas referências bíblicas, em 1 Pedro 5:4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, ou seja, haverá o dia que o pastor de todos nós retornará e nós estaremos com ele. O ponto 2 da lição vai usar de algumas figuras para lembrar e para orientar sobre a igreja de Cristo.
E aqui ele vai dizer de figuras bíblicas em que a Bíblia usa sobre a igreja. A primeira delas, ele vai falar que é a igreja como corpo de Cristo. E se ele é o cabeça, né, nós vamos olhar 1 Coríntios 12, 27, e diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Quando nós olhamos a comparação que a Bíblia nos ensina, e Paulo escreve à igreja dizendo que vocês são um corpo, então cada membro é uma parte, né, importante. Alguns aparecem mais, outros menos, mas todos eles cooperam para a harmonia, para a integridade e para a própria vida. Assim como na igreja também, nós somos o corpo de Cristo. Nós damos visibilidade e funcionalidade. Então, quando Cristo nos governa, nos direciona, o corpo bem ajustado, ele serve aos propósitos de Deus. Uma outra figura que ele usa é a figura da noiva de Cristo. Apocalipse 21, 9 faz menção: vem, mostrar-te-ei a igreja, a noiva do Cordeiro. E aqui a Bíblia vai dizer todo o amor e carinho e cuidado de Deus para com a sua noiva. E ele deseja que a igreja, como uma noiva, se prepara, se adorna, se veste, se transforma em uma singularidade de beleza e pureza, também o cuidado de Deus para com a sua igreja. Ele espera que todos nós estejamos, né, como a sua noiva, adornada, preparada, né, também representando a pureza. Então, a igreja é a noiva do Cordeiro. A Bíblia também apresenta como um edifício de Deus. Olha, nós estamos em construção, nós somos formados por Deus. 1 Coríntios 3,9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Inúmeras vezes vai dizer que o construtor é o nosso Senhor. E o próprio Cristo é a pedra angular, é a referência. Mas nós somos pedras nessa formação. Cada um de nós com o nosso dom, com o nosso talento, com o nosso serviço, com a nossa vida, inclusive com a nossa carência e necessidade. Nós representamos, né, o edifício que é construído para a glória do Senhor. Um outro texto vai falar sobre a igreja como um rebanho de Deus. E está lá em Atos 20 e 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear o rebanho de Deus. Olha, nós somos o rebanho, as ovelhas desse aprisco, desse cuidado de Deus. Então ele é o pastor das ovelhas, ele é o supremo pastor das nossas vidas e ele cuida de nós. Assim como o rebanho, né, um pastor de ovelhas, ele cuida, né, ele livra dos perigos, ele espanta os lobos, como ele também procura pastos apropriados. O Senhor também conduz o rebanho, que é a sua igreja. Então, quando nós estamos caminhando para um lado que contraria a vontade de Deus, ele nos direciona de volta. Ele cuida também quando estamos em perigo, ele também nos livra. Então, somos pastoreados, mas nós, igreja, somos rebanho do Senhor. O outro texto, ele vai falar sobre a igreja, a família de Deus. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui há uma palavra extraordinária de intimidade, de acolhimento, porque ser considerados filhos de Deus, sermos da família de Deus, isso embeleza, isso traz paz, traz alegria, traz compromisso de Deus para conosco. E você vai ver diversas vezes na Bíblia falando justamente sobre o compromisso e amor de Deus, nos tratando como filhos, como membros da família. E aqui ele está dizendo: vocês já não são forasteiros, vocês não são de outras nações, vocês são da família de Deus. E por isso temos que, né, amar esse termo e viver para ele, porque não somos estrangeiros, mas somos da família. E por isso, né, a família tem uma expressão de cuidado. Então Deus vai amar, vai cuidar, vai disciplinar, mas ele tem um compromisso com a sua família. Então você é da família do Senhor. E por último aqui ele diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. E está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Olha, e ele vai dizer mais ainda, né, que é o templo de Deus em vós, o templo do Espírito Santo em vós. Olha, nós somos aquele que vive para a glória do Senhor. E quando nós somos o santuário, é porque ele habita em nós. Certamente você não gosta de habitar em qualquer lugar. Você gosta de uma casa limpa, você gosta de uma casa bem cuidada, uma casa bem organizada.
Da mesma maneira, quando abrigamos, acolhemos o Espírito Santo em nossas vidas, também temos o compromisso de viver para a glória do Senhor. Por isso, a obediência, o crescimento estudando a palavra e a vida de santidade, que é um processo que desenvolve ao longo da nossa trajetória cristã, é importante porque nós somos templo do Espírito Santo. Essas são as figuras bíblicas que a Bíblia mostra para cada um de nós como igreja do Senhor. Hoje nós podemos aprender o que é a Igreja de Cristo. Como conclusão, nós podemos ver que a igreja é um projeto de Deus, para mim, para você. Não somos perfeitos, porque é feito de pessoas humanas, com suas debilidades, mas aqui demonstra o amor de Deus, o propósito de Deus para edificar, não apenas para Ele, mas para toda a nação. Veja que Deus usa os dons, os talentos, a vida, a pureza, as debilidades, dificuldades, mas como uma família, como um corpo de Cristo, nós somos edificados. E por isso nós somos testemunha do amor de Deus. E ele diz, olha, começa testemunhando Jerusalém, depois toda a Judéia e Samaria, e vai até os confins do mundo. Nós somos embaixadores de Deus. E como famílias, como igreja, nós cumprimos o propósito de Deus. Algumas pessoas hoje dizem, igreja sim, Deus sim e igreja não. Mas nós vamos ver que no propósito de Deus é Deus sim e igreja sim. Que possamos construir a cada dia mais, como família, como corpo, como edifício, como templo do Espírito Santo, a igreja verdadeira e autêntica do Senhor. Na próxima lição nós vamos falar sobre qual o seu lugar na igreja. Então certamente você vai ver que Deus tem um propósito para a sua vida, para aquilo que você vai fazer para a glória do nome dele. Vamos juntos, vamos continuar estudando essa lição maravilhosa.